Olá amigos, no vídeo anterior nós estávamos vendo aqui esta tradução e sua correspondente no original corânico, que está na forma verbal 5. Eu esqueci de comentar, mas já que essa forma ela implica reflexividade ou posse, se lembrarmos que o significado dela, o significado principal é confirmar, então nós teríamos aqui aqueles que se confirmam ou confirmam-se a si mesmos, tá? Ou seja, a caridade seria uma forma de confirmar a sua fé. Outro significado que a forma verbal 5 pode ter é posse. Então, aqueles que possuem a confirmação. Nós poderíamos então traduzir aqui mais literalmente, ao invés de esmoleres, aqueles que se confirmam, ou também, eu creio que caridosos também seria uma boa tradução. Então era só isso a respeito do vídeo anterior, este pequeno acréscimo. Vamos agora ao tema deste vídeo, que é o estudo desta raiz aqui, que é Zain, Kaf, Waw. A raiz em questão pode significar crescimento, progresso, purificação, e também costuma ser entendida como uma espécie de dízimo religioso chamado zaká. É um tipo de imposto pago anualmente aí nas mesquitas. Nosso objetivo é entender melhor seu significado. Comecemos vendo algumas ocorrências desta raiz. 24, 21. Allah dignifica quem quer. 18:81. Melhor que ele em pureza. 19. O mais puro alimento. 18:74. Mataste uma pessoa inocente. Então as palavras sublinhadas, todas elas possuem esta raiz. Fica evidente que os sentidos giram próximos uns dos outros. Continuemos fazendo algumas comparações com outras raízes. Então aqui o significado principal é dignidade, eu diria. Pureza também, inocência. São significados próximos. 9:103. Tome de suas riquezas uma sadaqat, com que purifiques, tahara, e dignifiques, zakawa. Então nós temos aqui 3 raízes dispostas no mesmo versículo do Alcorão. Isto significa que elas não são sinônimas, não possuem o mesmo significado, senão não teria sentido elas aparecerem no mesmo versículo como coisas distintas. Então, se vocês prestarem atenção, aqui em cima nós vimos que ela tem um significado de pureza também, né? Em 2 trechos ela apareceu com um significado de pureza. Porém, nós já temos esta raiz aqui específica do Alcorão que tem esse significado de pureza, que é a raiz tahara. Então seria dúbio realmente nós atribuirmos este significado à raiz em questão deste vídeo. Então aqui eu acho que até o momento ela tem esse significado aqui predominante, que é dignidade. A raiz sadaqa acima significa caridade, veracidade e confirmação, que é o que nós vimos no vídeo anterior. Tahara significa pureza, física ou não. Portanto, seria dúbio se atribuíssemos os significados correntes dessas duas raízes à raiz em questão. Vemos também que sadaqa pode implicar tahara e zakawa. Em outras palavras, uma ajuda em caridade pode implicar purificação física ou não, ou seja, tahara, e em desenvolvimento, progresso de quem a recebe. Ok? Portanto, parece que zakawa possui um significado atrelado à consequência de se fazer a caridade, a qual implicaria em crescimento, desenvolvimento, progresso, tanto de quem a pratica quanto de quem a recebe. 92:18, que concede sua riqueza para dignificar-se. Aqui nós temos a forma verbal 5, que nós vimos que significa reflexividade ou posse. E a raiz
em questão está aqui, aqui dentro. O versículo 23:4 aplica a raiz fa'ala à raiz zakawa. Isto implica que a segunda é um processo, uma ação, pois a primeira significa fazer. Ou seja, a raiz que nós estamos vendo aqui, ela é algo que é feito num processo. Vamos pegar o original aqui, lembrando que no árabe nós lemos da direita para a esquerda, nós teremos aqui. E aqueles, eles, para a zakat são feitores, ou seja, e aqueles são feitores da zakat, tá? Wa alladina hum lil zakawati fa'iluna. Então é isso. Para completar o raciocínio, devemos considerar uma combinação comum de raízes que ocorre no Alcorão. A combinação que ocorre no Alcorão, vamos ver. E concedem a zakat. Aqui nós temos a raiz zakawa, e aqui nós temos alif, ta. A raiz aqui, que foi traduzida como conceder, possui realmente o sentido de conceder. Nós vemos aqui, por exemplo, em 2:5:3, e quando concedemos a Moisés o livro. Então, é uma combinação comum. E concedem a zakat. Como no versículo acima a raiz é aplicada a algo material, ou seja, o livro, parece que zakat deve ser material. Isto apoia a visão tradicional de um tipo de imposto. Aqui nós temos, então, essa setinha, ela significa implica. Então, aí nós temos um seguinte diagrama de implicações. Esta raiz implica, ou seja, a caridade implica a purificação, né? E a caridade implica a zakat. E a zakat implica purificação, desenvolvimento e progresso. E, por sua vez, a purificação. É uma cadeia de implicações aí de mão dupla. Então, o que nós poderíamos deduzir a partir do que nós vimos aqui é que a zakat seria um imposto do governo predominante. Eu acredito que seja um imposto que é aplicado para o progresso e o desenvolvimento e, por que não, a dignidade, tanto sua quanto das pessoas, das condições que essas pessoas terão para viver. Que a dignidade, ela é isso, ter condições mínimas para viver. Então seria aí um imposto. Desta forma nós poderemos aí estender o raciocínio e dizer que, islamicamente falando, coranicamente falando, você não pagar os impostos seria um pecado, tá? Então é isso, amigos, até a próxima. Salam.